Olá, a nossa ministração de hoje tem o tema Como temos servido a Deus. Esse pode ser considerado também um tema muito importante, principalmente em tempos atuais em que vivemos um tempo de aflição em diversas áreas de nossas vidas e ao mesmo tempo podemos sim viver o melhor de Deus, se estivermos servindo o Senhor com integridade, buscando poder, buscando unção. Então, essa é uma reflexão bastante importante para fazermos no dia de hoje. Acredito que todos nós desejamos o melhor de Deus para as nossas vidas, para a vida da nossa família, né? Em diferentes áreas, seja na saúde, na área familiar, em nossas amizades, nossa carreira profissional, nossa vida acadêmica. Mas a grande questão é como nós temos servido a Deus. Muitas vezes, meditando na palavra, que já é algo muito importante, fundamental, nós vamos perceber que existem referências. O próprio Jesus, que é o maior e melhor exemplo para seguirmos, Paulo, Daniel, Josué, entre tantos outros que serviram a Deus com integridade, que tiveram uma vida muito ungida, de muita preparação e muita prática, mesmo diante das maiores adversidades, das maiores tempestades. Foram pessoas que se levantaram, pessoas que fizeram a diferença, mas que em todo o tempo ali não desfaleceram. E muitas vezes nós queremos ter essas mesmas obras, fazer até obras maiores, ter cópias muitas vezes dessas vidas, só que precisamos entender que o nosso momento com Deus, ele é primordial e ele é essencial. Nós precisamos refletir, nós precisamos meditar, nós precisamos pensar o tempo inteiro em como nós temos buscado a Deus, em como nós temos servido a Deus, porque muitas vezes nós podemos entender o que Jesus fez, o que Jesus praticou, o que Paulo fez, o que Paulo praticou, qual foi o diferencial de Daniel, de Josué, de Davi. Só que se apenas entendermos quem foram esses homens e não praticarmos, não termos atitudes que eles tiveram, não tivermos em nossas vidas renúncias que são necessárias, nós nunca alcançaremos a graça, nós nunca alcançaremos a unção que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. Deus pode fazer qualquer pessoa se tornar forte, mas isso depende muito da busca, da maneira e da disposição dessa pessoa em servir. Então, é notável que nós temos diversos exemplos na Bíblia que nós podemos sim admirar, podemos sim levar como espelho e também pessoas ao nosso redor que podem nos inspirar muitas vezes. Mas fato é que Deus poderá manifestar e manifestar o seu poder em nossas vidas apenas com a unção de acordo com o que nós temos escolhido, com o que nós temos praticado e com o que nós temos priorizado. E que muitas vezes de nada vai adiantar a nossa admiração por essas referências bíblicas e por pessoas que nós temos como referência nessa terra, se nós não tivermos a nossa vida baseada na prática da palavra de Deus. A primeira passagem que nós vamos utilizar para a ministração de hoje está em Josué, no seu capítulo 1 e verso 8. O Senhor dá um conselho fundamental. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então, nós vemos aqui que para alcançarmos uma evolução em nossas vidas, nós precisamos de um momento particular com o Senhor, de oração e principalmente de meditação na palavra. Nós podemos assistir cultos, nós podemos participar de cultos, e isso é muito importante, mas a nossa busca e o nosso próprio momento com Deus são fundamentais e são primordiais. Então Deus falou para Josué que a vida dele só iria prosperar e que ele teria um caminho bem-sucedido
se ele meditasse na palavra de dia e de noite. É um exagero meditar na palavra de dia e de noite? Não é um exagero, porque senão o Senhor não havia dado essa ordenança. Não que nós ficaremos o tempo inteiro de nossa rotina mergulhados ali na Bíblia, esperando que Deus fale ao nosso coração. Mas é muito importante estarmos ligados no nosso dia a dia com meditações em versículos, em passagens. Muitas vezes nós assistimos uma pregação, Deus utiliza uma passagem para falar ao nosso coração, mas já dá ali naquela mensagem um outro entendimento, que se nós abrirmos a nossa Bíblia, nós tivermos o nosso tempo com Deus, ele vai nos dar esse entendimento para ministrarmos, para levarmos essa palavra, para levarmos essa semente para outras vidas. Então a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. Então existem parábolas, existem passagens que nós podemos ler e a cada vez que nós meditarmos naquela passagem, Deus pode falar diferente, de forma diferente aos nossos corações, porque a palavra ela se complementa. Então hoje eu posso estar passando por uma situação e a palavra ter um significado sempre dentro do que Deus estabeleceu. Amanhã ela já pode vir com outro complemento. Então é muito importante a ligação, a conexão que nós podemos ter e buscar com Deus para que o Espírito Santo nos dê uma direção enquanto nós estivermos meditando na palavra. E é muito importante que Jesus espera de nós a meditação. Jesus espera de nós que possamos examinar as Escrituras e não somente ler. Porque às vezes a gente acha bonita essa passagem e pega a nossa Bíblia e fala: beleza, vou ler a Bíblia em um ano. E aí a gente começa a ler 10 capítulos por dia e vai lendo e vai lendo e vai lendo. Aquilo se torna até desgastante se estivermos fazendo sem um propósito divino. E aí percebemos que aprendemos muito pouco. Não, o Senhor quer que você tenha alguns versículos, algumas passagens, se possível, sim, alguns capítulos, mas que nesses capítulos, nesses versículos, nesse momento que você separa com Deus, seja um momento, antes de tudo, especial e que seja um momento que você não apenas leia, mas que você medite, que você estude a respeito, que você peça a direção do Espírito Santo falando ao seu coração, porque é através dessa meditação que a sua mentalidade muda, que o seu comportamento muda, que o amadurecimento vem, que a resposta do Senhor muitas vezes vem, que você consegue mudar a sua vida e através da mudança da sua vida você consegue mudar o que você espera para as áreas da sua vida e para as pessoas que muitas vezes você ora. Por quê? Porque o Espírito Santo vai poder estar agindo. Quando você medita, quando você busca essa unção, esse poder, essa autoridade que a palavra de Deus dá. Então, uma reflexão e um exemplo muito importante sobre servir a Deus com dignidade ou servir a Deus de uma maneira relaxada é exatamente isso. Como temos feito essa questão da meditação? Ela é de vez em quando. Nós utilizamos a desculpa que não temos tempo para isso, ou nós nos empenhamos e muitas vezes até durante o trabalho, até em situações em que estamos ocupados nas redes sociais, nós seguimos uma página bíblica muitas vezes e vem um versículo que fala ao nosso coração, e vem uma passagem que fala ao nosso coração. Muitas vezes no status do WhatsApp, quando a gente está ali compartilhando e abençoando outras vidas, pessoas podem ser tocadas. E nós precisamos dessa predisposição. Porque muitas vezes vem pensamentos malignos nas nossas vidas que o próprio diabo coloca sobre Deus não estar recebendo aquilo que estamos fazendo para ele, mas Deus sabe a intenção do nosso coração. E se mesmo ali atarefado nós estivermos em meditação, o que é muito importante para resistirmos também às tentações, os pensamentos positivos, os pensamentos de paz, confessando a palavra com a nossa boca, confessando a palavra do Senhor na nossa mente, certamente nós estaremos ligados com Deus de dia, de tarde, de noite, porque a palavra do Senhor vai estar guardada no nosso coração e também na nossa mente. Um dos exemplos que foram citados é o exemplo de Paulo, e nós vamos ver uma passagem bastante interessante
em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 16, versos 16 ao 32, em que realmente Paulo é muito usado. Certo dia, indo nós para um lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito, pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Então, já vamos dar uma pausa nesse versículo, em que nós muitas vezes não levamos a sério, mas precisamos levar a sério. A vida espiritual, ela precisa ser muito levada a sério. Porque nós vemos aqui uma moça que era usada pelo mal para predizer o futuro. E existia um espírito maligno tomando conta da vida dela. Assim como muitas vezes nós permitimos que espíritos do engano tomem conta da nossa mente, espíritos depressivos, espíritos de morte, espíritos muitas vezes que trazem mentira, ganância, orgulho, e tudo vai contaminando o nosso coração. E o quanto antes despertarmos, mais nós temos oportunidade de caminhar e viver o verdadeiro evangelho. Assim como nós precisamos levar a vida espiritual a sério pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelos nossos colegas, pelas pessoas que nós trabalhamos, porque como a ministração sobre o poder da influência disse, existem lugares que não são para nós, amizades que não são para nós, ambientes que não servem para nós. Por quê? Porque existe muitas vezes uma influência maligna agindo em vidas. Então, muitas vezes nós podemos até amar pessoas, mas pessoas que já estão ali, com o espírito da ganância, com o espírito da mentira. E como nós vimos, tudo começa na mentira. Se nós damos uma brecha para o diabo nessa área de mentir ao invés de falar a verdade, outros espíritos, outros demônios, a ação maligna, ela pode se tornar perversa em nossas vidas e em outras vidas também. Então, muitas vezes nós estamos lutando pela conversão de um filho, de um amigo, de um colega, de alguém que nós trabalhamos, mas nós só oramos, só oramos, só oramos e não percebemos que existem ali também castas e demônios e espíritos que só saem com jejum e oração. E precisamos de um tempo para jejuar também. Por quê? Porque é aí que o nosso espírito vai prevalecer sobre a nossa carne. É aí que a nossa carne é vencida. É aí que nós nos enchemos de unção, de poder para sermos usados por Deus. Como Paulo foi usado para libertar a vida daquela mulher. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: Estes homens são servos de Deus, do Deus do Altíssimo, e eles anunciam o caminho da salvação. Então, o diabo ele conhece quem segue a palavra. O diabo conhece quem está nos caminhos do Senhor. E o diabo precisa confessar. E é por isso que muitas vezes pessoas ímpias que conhecem a palavra e não seguem, pessoas que te perseguem, confessam a bênção que você é. E realmente você precisa ser perseguido pelo nome de Deus. Porque o mundo jaz do maligno e nós precisamos de uma atitude diferente. Nós precisamos ser a luz do mundo. Nós precisamos ser o sal dessa terra. Nós precisamos tomar um posicionamento verdadeiro. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. E no mesmo instante o espírito a deixou. Então é no mesmo instante, quando você se consagra, quando você leva uma vida dedicada a Deus, você tem que buscar esse poder e essa autoridade, essa unção para libertar outras vidas. E muitas vezes o medo, muitas vezes a falta de preparo, muitas vezes o relaxo, muitas vezes a preguiça nos afasta dessa unção. Muitas vezes nós, como foi dito, apenas oramos, mas não jejuamos, mas o jejum ele é muito importante, o jejum ele é fundamental. Foi através daquele jejum de 40 dias e 40 noites que Jesus estava pronto para vencer todas as tentações que o diabo colocou na vida dele. E esse exemplo ele traz para cada um de nós. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades.
E levando-os aos magistrados, disseram: Estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. Então, nós vemos aqui a perseguição. Mas a perseguição, mesmo com Paulo tendo feito algo correto, então Paulo estava ali acompanhado de Silas, e eles estavam pregando o evangelho, libertando vidas. Mas para aqueles homens que tinham aquela senhora, aquela moça como escrava, eles estavam atrapalhando por fazer o bem, atrapalhando por pregar o evangelho. Imagina se Paulo tivesse pensado nisso, na consequência que viria quanto à perseguição e quanto à injustiça, e não tivesse libertado a vida daquela moça. Através da vida de Paulo, nós vamos ver que aquela moça teve a oportunidade de ter uma vida com Deus. Os próprios perseguidores estavam vendo o agir de Deus e tendo uma oportunidade de se arrepender. E tantas outras pessoas que estavam ali vendo aquela situação e o testemunho, porque eles veriam que aquela mulher estava diferente, poderiam ter uma mudança de vida e uma mudança verdadeira. Então, é exatamente isso que nós precisamos pensar quanto às nossas decisões. Entre pregar o evangelho e libertar vidas e temer o que o homem pode fazer, nós precisamos ficar com o evangelho. Nós precisamos ficar com a palavra de Deus, porque o próprio Deus nos defende. Nós precisamos muitas vezes vencer o medo, vencer o receio, vencer a timidez e nos colocarmos à disposição de sermos usados por Deus. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Então nós vemos aqui que Paulo e Silas, eles sofreram. Paulo e Silas, pelo nome de Jesus, foram açoitados, apanharam, passaram por adversidades, mas em todo o tempo o Senhor foi com eles, como nós vamos ver. E mesmo diante das maiores adversidades, das maiores aflições, das maiores injúrias, eles permaneceram fiéis. E muitas vezes acontecem pequenas coisas em nossas vidas que nós já desistimos de ter uma postura ativa quanto à palavra de Deus e que o Senhor espera para nós. Muitas vezes nossos problemas não são nada comparado ao que Paulo e Silas passaram. E tantos homens que foram usados por Deus para salvar vidas também passaram. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, tirou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: Não faça isso. Estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: Creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Olha que postura exemplar. Dois homens injustiçados, dois homens presos injustamente, dois homens ali levando o evangelho e que foram açoitados, acorrentados, tiveram a atitude de orar e de louvar a Deus durante a adversidade. E cabe a reflexão a cada um de nós: o que nós temos feito durante a adversidade? Muitas vezes é uma murmuração, uma reclamação, muitas vezes é um desabafo para pessoas que nem seguem a Deus. Muitas vezes a gente tem a mesma atitude que pessoas que não servem a Deus, mas nós não temos essa atitude de nos prostrarmos a Deus em oração, de jejuarmos, de louvarmos a Deus, de buscarmos nos levantar pela palavra. Então,
escolher o caminho fácil é realmente mais fácil, mas que traz consequências negativas. Agora, escolher esse caminho difícil de passar por injustiças, de aflições, de orar, de jejuar, de meditar na palavra e de ser um servo verdadeiro e fiel é o que traz resultados. E como nós vimos lá no início da mensagem, todos de nós queremos resultados em todas as áreas das nossas vidas, mas quantos de nós estamos dispostos a servir a Deus de uma maneira íntegra, fiel e independente do que acontecer? Então nós vemos que uma situação de destruição foi resolvida pelo de repente de Deus. No de repente de Deus, eles foram libertos. No de repente de Deus, eles estavam livres. No de repente de Deus, aquele carcereiro que ia se matar viu o poder do Senhor através da vida de Paulo e Silas e quis conhecer o Evangelho. E a partir disso, a salvação pôde entrar na vida dele, da família dele, de todos aqueles presos que testemunharam e de todos aqueles que estavam ao redor vendo as obras que Paulo e Silas estavam fazendo. Nós precisamos ter fé e nós precisamos ter obras. As obras acompanham a nossa fé. Nós precisamos crer que Jesus é misericordioso. Nós precisamos crer que Jesus entregou a vida dele por amor a nós e nos colocarmos à disposição de buscarmos a fidelidade, a integridade, de servir ao Senhor com zelo. E agora nós vamos ver algumas situações que trazem o reverso disso. Então existiam ali alguns homens também, em capítulos seguintes, que eles viam ali o que estava acontecendo, que eles acompanharam ali a vida de Paulo e eles foram copiar, foram se aventurar. Vamos fazer ali o que Paulo fazia. Vamos ver aí no que deu. Então, nós precisamos entender que muitos querem ter a mesma fé e as mesmas obras de Paulo, mas não estão dispostos a passar pelas injúrias, pelas renúncias, pelas perseguições que ele passou. Vejamos um exemplo de dois jovens que buscaram copiá-lo. Atos 19, 11 ao 18. Versículos 11 ao 18. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço. Paulo eu sei quem é, mas e vocês, quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa, nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Então, os filhos de Seva, os jovens, eles viam os milagres de Paulo, só que eles não quiseram se preparar. Eles não quiseram ter uma vida de oração, de meditação na palavra, de busca pela unção, de busca pelo reino. Eles achavam legal, ó, Paulo vai lá e expulsa demônios, expulsa espíritos. Vamos ver se a gente consegue também. Vamos ali realmente nos aventurar. Por isso que é muito importante estarmos preparados. A resposta daquele espírito maligno diz muito, traz uma reflexão muito importante sobre nós. Jesus, aquele espírito maligno conhecia. Paulo, ele sabia quem era. Mas e aqueles jovens, e aqueles filhos de Seva? Quem eles eram? Não é que o espírito maligno não conhecia o nome dos garotos, mas no mundo espiritual, aqueles garotos não estavam preparados. Eles não tinham autoridade, não tinham poder, e por isso que na sequência, aquele espírito maligno espancou aqueles garotos. Então, mais uma vez, nós não podemos brincar com a nossa vida espiritual.
Porque muitas vezes nós ensinamos através da omissão, através de práticas erradas, através de um exemplo ruim, situações para os nossos filhos, amigos, para os nossos colegas, e isso é passado adiante, e quando isso se torna espiritual, é preciso unção, é preciso transformação, é preciso renovo para combater ali aquele bom combate. E nós precisamos estar prontos para expulsar todo espírito maligno em nome de Jesus. E em nome de Jesus, a quem nós servimos, nós precisamos ser conhecidos no mundo espiritual. E essa é uma reflexão importante. Será que se acontecesse uma situação dessa, o espírito maligno iria respeitar a autoridade espiritual que eu estou sendo, ou na verdade eu não tenho sido uma autoridade espiritual e eu iria ser espancado assim como aqueles jovens foram? Será que em minha vida, no mundo espiritual, estão vendo o exemplo que Paulo dava, ou eu sou apenas um cristão religioso que busca interesses nessa terra, bens materiais e riquezas, e eu não estou preocupado com a minha salvação, e eu estou brincando com o evangelho, e eu estou brincando com o mundo espiritual? Então eles puderam ali usar o nome de Jesus, eles puderam ali usar o nome de Paulo, mas a obra não aconteceu, a libertação não aconteceu, porque eles não estavam preparados. E é necessário esse preparo, essa meditação, essa unção, essa busca pelo poder do Espírito Santo. É necessário estar sendo usado pelo Espírito Santo para libertar vidas da opressão. Um outro exemplo bastante conhecido é relatado em Mateus, no seu capítulo 25, versos 1 ao 13, na parábola das 10 virgens. O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram aos prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não conheço vocês. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Essa parábola é muito importante, principalmente pelo significado do óleo e do azeite, que tem muito a ver com unção, muito a ver com renovo. Isso para os dois lados. Então, muitas vezes nossa vida tá um mar de situações positivas. Minha família tá abençoada, tá próspera, minha casa tá abençoada, tá acontecendo ali tudo de uma maneira adequada. No meu trabalho eu me dou bem com todo mundo, na igreja eu tô fazendo a obra, tenho o melhor carro, tenho a melhor casa, a melhor vida profissional, as finanças lá em cima e eu me acomodo. E eu começo a me acomodar e eu me esqueço da volta de Jesus. Eu me esqueço que eu preciso buscar o Senhor continuamente. Não é buscar o Senhor de vez em quando, passar ali pelas águas do batismo e acreditar que eu vou ser salvo, independente do que eu fizer na minha caminhada ali pela frente. Não. É uma busca contínua pelo renovo, uma busca contínua pelo Espírito Santo. E através disso o Senhor vai nos dando direção, sabedoria, transformação. E as obras vão acontecendo. E também para situações negativas. Então, muitas vezes vem a pandemia do coronavírus e eu desanimo, e eu começo a me tornar dependente emocional de algumas pessoas.
e eu começo a meditar menos na palavra do Senhor, a orar menos, eu começo a enfrentar dificuldades na minha vida financeira, na minha vida profissional, brigas em casa, lutas em casa, e aí aquele renovo, aquele azeite, aquela unção que eu tinha vai se perdendo por causa do desânimo. E eu esqueço da volta de Jesus. E eu esqueço de prosseguir continuamente na busca por servir a Deus verdadeiramente. Então, essa reflexão, ela é muito fundamental em nossas vidas. Nós estamos ali como Paulo, nós estamos ali como Silas, nós estamos ali como Josué, meditando, orando, libertando, louvando ao Senhor, enfrentando as dificuldades, as adversidades com maturidade espiritual, sem deixar de buscar pelo renovo, pela unção que Deus tem para as nossas vidas. Ou nós estamos muitas vezes como aqueles jovens, admirando ali Paulo, achando o máximo, mas na hora de eu ter a minha busca, eu ter o meu preparo, eu ter as minhas obras, as minhas escolhas, eu procuro copiar, mas eu não estou preparado. E aí o que que acontece? A frustração. Acontece a decepção. Acontece a derrota. Por quê? Porque eu não estou me preparando de uma maneira adequada. Isso lá em Josué, iniciando pela meditação. Vai adiantar só eu meditar? Só eu entender o que foi dito? Não, acompanhado da prática da palavra. Aprendi e pratiquei, continuo buscando, continuo aprendendo. Ou muitas vezes nessa reflexão da parábola das 10 virgens, e interessante que eram 10 virgens, mas que algumas procuravam servir a Deus continuamente e outras iam desanimando, iam desfalecendo. E aí vem a reflexão final, que é o título da nossa mensagem: como temos servido a Deus? Eu tenho buscado a integridade, eu tenho buscado oferecer o meu melhor, ou eu sei que eu não estou oferecendo o meu melhor, ou eu até sei que eu posso oferecer o meu melhor, mas eu não ofereço, porque eu tenho tantas outras prioridades que eu só me lembro do Senhor em alguns momentos do meu dia ou durante e diante de uma necessidade. Deus quer nos usar, Deus quer levantar pessoas para fazer a diferença, mas para isso ele necessita de servos que o busquem em espírito e em verdade, em todo o tempo, continuamente, sem desfalecer. E que essa possa ser a nossa escolha, dia após dia. Muitas vezes nós nos colocamos hoje numa posição de nos sentirmos pecadores, a culpa vem porque o diabo vem para atrasar a nossa mente e nós não nos achamos dignos de servir a Deus e de acreditar que o Senhor pode nos usar depois de uma vida que por anos nós levamos de maneira relaxada ou sem conhecer o verdadeiro Evangelho. Então, se nesse momento nós nos estivermos sentindo como os piores pecadores, nós precisamos lembrar que uma grande referência desse estudo foi Paulo, que era perseguidor de cristãos, que era assassino de cristãos, que tinha o nome de Saulo e perseguia mesmo os cristãos e odiava o evangelho, mas depois de receber uma transformação, como nós vimos no devocional essa semana, ele nunca mais buscou a aprovação dos homens, ele buscou somente a aprovação de Deus. E esse foi um fator determinante e pode ser um fator determinante, porque muitas vezes nós escolhemos pessoas, mas não escolhemos fazer a vontade de Deus. Nós queremos agradar as pessoas, mas não buscamos servir a Deus como prioridade. Tendo que lembrar que esse é o primeiro mandamento, o amar a Deus sobre todas as coisas. Se em nosso coração existir qualquer outro Deus ou qualquer outra situação nesse mundo que seja mais importante, certamente nós não estaremos preparados para servir a Deus com dignidade e da maneira que Ele espera.
Então, que hoje possamos escolher, refletir, buscar ao Senhor continuamente, para sermos servos fiéis, que buscam a Ele com integridade, que vivem milagres, maravilhas, e o poder do Senhor opera através das nossas vidas. Que a graça do Senhor sempre nos atinja e que Ele abençoe grandemente a sua